Agora que nós já temos a recorrência e já vimos até um exemplo ali, já ganhamos a intuição de como opera o algoritmo de Bellman-Ford, vamos formalizar isso no seu pseudocódigo. Então temos aqui o algoritmo de Bellman-Ford recebendo o grafo G, os custos, então, lembrando o que significa cada coisa aqui, custos nas arestas, aqueles custos que podem ser negativos, inclusive, e o vértice origem. Afinal, a gente está resolvendo o problema de encontrar os caminhos mínimos de 1 para todos. Esse 1 é a origem, é o S que a gente passa aqui como parâmetro. O que a gente vai começar fazendo? A gente vai começar pelo caso base, marcando que com 0 arestas, no subproblema em que o I é igual a 0, a gente não consegue, a gente não vai conseguir construir caminho para ninguém além da própria origem. Então, para todos os vértices, para V em V, note que eu não excluí o S, porque o código é imperativo, a próxima instrução já vai resolver isso, mas aqui, para V em Vzão, para todos os vértices, a gente vai ter aqui que a nossa matriz A, na linha 0 dela, para todos os Vs ali, vai receber mais infinito. Aqui tem detalhezinho de implementação, só citar para vocês que a gente usa algum valor especial, pode ser o maior inteiro possível, por exemplo, da nossa linguagem para representar o mais infinito, ou alguma outra indicação de que nós temos um mais infinito ali. Tá? A gente pode até ter uma estrutura mais sofisticada que tem um bit, que se aquele lá está com valor base mais infinito, a gente coloca lá, só que daí eu tenho que verificar esse bit na hora de fazer as continhas. Isso pode ser útil, porque um probleminha técnico ali de implementação do algoritmo de Bellman-Ford, só para vocês estarem cientes, é que quando eu vou fazer a atualização, mais infinito mais o custo de uma aresta, ou menos o custo de uma aresta, conceitualmente não muda, e não deveria mudar mesmo. Quer dizer, se eu não tenho um valor finito para um vizinho de V, o custo de V não deveria mudar. Mas quando eu uso um valor, ainda que um valor grandão, ele fica sendo manipulado. Ele fica, as continhas ficam sendo feitas ali, e isso pode dar bobagem. Então a gente tem que identificar no algoritmo de Bellman-Ford com muita clareza quem que está com custo infinito e, portanto, ele não pode propagar seu valor para os seus vizinhos, né? Ou pelo menos ele não acrescentaria nada fazendo isso, em comparação com aqueles que já têm um custo finito e podem propagar, né, novos caminhos mínimos. Mas tá legal. Então aqui a gente colocou mais infinitos para todo mundo, mas a gente sabe que tem uma exceção. É o próprio S, é a origem. Então A de 0 S aqui recebe 0, porque eu consigo chegar até a própria origem com 0 arestas e pagando 0. E aí vem o laço principal. No laço principal, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer para todos os Is. Então a gente vem aqui para I igual a 1 até N-1. Estamos sobre aquela hipótese de que não tem circuito negativo, né? Então a gente precisa no máximo de N-1 iterações ali para encontrar todos os caminhos mínimos. E para todo V. A gente vem aqui para V em Vzão. Notem que por conta de como funciona a recorrência, a ordem em que eu percorro os vértices V não faz nenhuma diferença a princípio. Tá? Opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui a recorrência para caber melhor aqui. E por que essa ordem não faz nenhuma diferença a princípio? Porque não interessa para qual V que eu estou preenchendo naquele momento, eu só olho para os valores da linha anterior da matriz, para a posição em -1. Então, independente da ordem que eu estiver atualizando os valores, isso não vai influenciar os vizinhos dele, porque os vizinhos só vão estar olhando para a iteração anterior, pelo menos nessa implementação clássica, sem nenhuma modificação e possível melhoria. Tá bom? Tá legal. Com isso, a gente preenche a matriz e meio que o problema está resolvido, a gente só tem que saber onde que estão os valores dos caminhos mínimos. Depois a gente vai citar lá no finalzinho da aula, na parte bônus, a reconstrução e tal, mas como eu quero focar aqui no algoritmo sem se preocupar com isso no momento. Então, onde que vão estar esses valores? Bem, quando eu pergunto o caminho mínimo, eu não estou proibindo, né, a princípio, arestas. Eu não estou proibindo o uso de número de arestas que eu posso usar. A proibição veio da subestrutura ótima que esse algoritmo identificou, que os projetistas desse algoritmo identificaram para produzir esse algoritmo. Então, no final, tudo bem, isso é muito útil para construir o algoritmo, mas no fim das contas, eu quero chegar para eles e falar, tá legal,
Parabéns para vocês, conseguiram construir, mas eu quero o valor dos caminhos mínimos sem essa restrição. O valor sem essa restrição está na última linha, na n-1, porque como a gente já falou, na ausência de circuitos negativos, nunca eu vou precisar de mais do que n-1 arestas para produzir o melhor caminho. Então com certeza nessa linha estão os valores e daí devolve os valores em A de n-1v para todo v. Afinal, já que é o caminho mínimo de 1 para todos, eu não estou específico aqui para um destino, né? Tem a versão desse problema em que eu estou focado só no destino, mas se eu estou pensando para todos, eu vou simplesmente olhar para essa linha e percorrer ela inteira ali para todos os v's. Isso vai me ser interessante. Tem mais detalhes nesse problema? Tem. Como eu falei, vai ter uma parte bônus no final dessa aula com melhorias e outras coisas interessantes. Inclusive, eu até prometi para vocês que a gente ia identificar circuito negativo e não ia precisar dessa hipótese. Ainda não fizemos ela, vai ficar para essa parte bônus. Mas vamos fazer a análise desse algoritmo, o algoritmo que nós temos em mãos nesse momento. Essa análise é particularmente interessante porque ela tem uma sutileza. Se a gente fosse olhar do modo mais por cima, que mais bruto, assim, a gente poderia olhar que, olha, esse cara aqui, esse laço, executa da ordem de n vezes. Afinal, o i varia de 1 até n-1, então da ordem de n vezes. Esse outro laço executa da ordem de n vezes também, para variando para todo v. E esse mínimo aqui, ele também não é constante. Né? Esse mínimo aqui ele vai passar por todas as arestas a princípio, né, no pior caso. Então a gente poderia concluir coisas como n² vezes m ou alguma coisa assim, que não é muito legal. Mas não seria mentira que isso aqui é da ordem de m, é limitado por m, afinal eu estou passando pelas arestas aqui. Mas a gente vai ver em instantes que a gente consegue ser mais preciso do que isso, porque eu não estou passando por todas as arestas em todos os mínimos. A gente já vai destacar isso. Mas vamos então primeiro preencher aqui e endereçar formalmente esse problema. Então, note que são θ de n² subproblemas por resolver, variando para todo i, variando para todo v. O número de posições da matriz por resolver é θ de n². Mas o custo para resolver cada subproblema não é constante, como eu identifiquei aqui, né? Olha, para resolver um subproblema eu tenho que olhar para um monte de posições da matriz ali, e esse número é variável. Em particular, esse custo, sendo mais preciso do que aquele O de m ali variando por toda essa, eu vou olhar para todos os arcos entrando em V. Então ele é da ordem aqui de θ de delta in de V. Do número de arcos, é da ordem do número de arcos para um determinado vértice V. Tá? Então eu vou substituir aqui e falar, opa, não, eu posso ser mais preciso. Aqui eu só estou interessado nas arestas que tem V como destino. Então, isso aqui, inclusive eu posso até colocar como uma alternativa, olha só, esse trechinho aqui, ó, eu posso colocar um sinônimo dele aqui que seria para W pertencente a delta in de V. Tem um pouquinho de abuso nisso, porque delta in de V é um conjunto de arestas, tá? E W é um vértice, mas eu posso definir isso aqui também como sendo o conjunto dos vértices que tem arcos incidindo. Então, serviria também, tá? Então, seria equivalente essas duas expressões aqui. E daí, percebendo essa equivalência, né? Eu não estou olhando para todas as arestas, só para aquelas que entram em V. E dá para eu ter estruturas de dados que, né, implementar o meu grafo de modo que eu consiga olhar só para os incidentes em V, por exemplo, para aqueles que incidem em W. O que acontece é que eu vou conseguir deduzir que, olha, isso aqui é θ de delta in de V. É o mesmo que eu tinha escrito embaixo, só deixar mais claro aqui. Então, é melhor do que, né, limitar por todas as arestas aqui. É da ordem dos graus ali. E, só para complementar isso, porque é necessário consultar aqui delta de V mais uma posições da matriz. Vocês sabem de onde que vem esse mais um aqui? Tá? Pensem aí de onde que vem esse mais um. O delta de V vem desse mínimo aqui, que eu tenho que olhar para todas as posições ali que possuem vértices que têm arcos incidindo em V. E o mais um. Tá? Fica aí como uma curiosidade para saber de onde vem esse mais um. Mas de qualquer forma, vai ser da ordem do número de vizinhos incidentes em V. Então vamos focar aqui em uma iteração, portanto, em uma iteração do laço mais externo. A gente já sabe que esse laço faz da ordem de n iterações, só que agora eu vou tentar olhar
para essas duas coisas juntas. Olha, eu tenho da ordem de n iterações do laço interno, fixado um i, eu tenho da ordem de n iterações do laço interno, e eu tenho delta de v, delta in de v, operações ali para identificar o valor dessa recorrência. Então, o número de operações na execução do laço interno vai ser de que ordem? Já que eu vou passar aqui por todos os vértices no laço interno, eu vou ter aqui um somatório ao longo dos v's. Somando ao longo de todos os v's. E o que eu estou somando? Bem, para cada vértice, eu somo delta in de v mais 1. É isso aqui que eu estou somando. Vou colocar esse 1 mais bonitinho. Quanto que dá isso aqui no total? Bem, existe uma relação interessante entre a soma de todos os graus dos vértices e o número de arestas. Afinal, cada aresta contribui com 1 grau de saída, no caso ali, em um vértice. Né? Então isso aqui vai ser da ordem, eu vou colocar assim para simplificar a conta, da ordem do número de arestas. Note que não mais para um vértice, mas para a soma de todas as operações realizadas no laço interno. Porque eu estou passando por todos os vértices e para cada vértice eu olho para todos os arcos que entram nele. No final, na combinação de todas essas iterações, eu estou passando por todas as arestas. Tá bom? Tem esse mais 1 aqui, então seria m mais n. Tá? Mas é da ordem de m, que o número de arestas domina aqui. Com o número de arestas dominando, então, eu sei que o laço mais interno é executado θ de n vezes, como a gente já falou. Né? Estou me referindo a esse aqui nesse momento. Então, eu vou ter que executar o laço mais interno da ordem de n vezes, e cada vez que eu percorro todo o laço interno, para calcular todas as recorrências, eu executo o número de operações da ordem do número de arestas. Assim, a eficiência do algoritmo vai ser da ordem de n, vindo do laço interno, vezes m, vindo dessa soma que a gente fez aqui em cima. Isso aqui gerou isso aqui. Tá legal? É uma análise de eficiência um pouquinho mais complexa, né, do que só fazer a composição. Tem um laço alinhado, outro laço alinhado, um outro mínimo ali. Só fazer as multiplicações. A gente fez um somatório aqui para perceber que a gente estava calculando muito exagerado e pôde dar uma reduzida. Mas é isso, gente. Aqui está o nosso algoritmo, pelo menos a versão básica do algoritmo de Bellman-Ford. E aqui está a eficiência dele. Da ordem de n vezes m. Produto de número de arestas vezes número de vértices é sensivelmente pior do que o algoritmo de Dijkstra, que, se vocês lembrarem, é da ordem de m vezes log de n. Tá? Então é quase linear, é pouca coisa maior do que o número de arestas, que é o que eu já ia gastar só para ler o grafo. Né? É só um fator log lá, que é um fator n, que está superior. Mas, lembrando, esse algoritmo consegue lidar com custos negativos, coisa que o Dijkstra não lida bem, e ele também tem a sutileza dele ser mais facilmente distributível. Tá? Então, um algoritmo de PD um pouco mais sofisticado e um pouco mais custoso também, para resolver uma versão mais sofisticada, mais geral, do problema dos caminhos mínimos.